Agradeço mais uma vez sua companhia e compartilho com você esse nosso cafezinho para que a gente possa discutir o tema de hoje, debater sobre um assunto que eu considero importante. Por isso eu trago aqui para o nosso palco de debates, que é o canal Café Zoando. E renovo aquele convite para você se inscrever no canal, se é que ainda não está inscrito. Se inscreve aí no canal, deixa o seu like, seu joinha e também ativa esse sininho que aparece aí, ativar as notificações para que você seja avisado todas as vezes que um novo conteúdo for postado. Eu estive pensando nos últimos tempos sobre um tema que me vem ocorrendo, é recorrente esse tema aqui no meu pensamento, e ocorreu um fato ontem, fato interessante que me chamou a atenção, para que a gente possa discutir um pouco sobre o tempo, sobre o passado. Eu estava visitando o túmulo do meu pai, não é, que faleceu agora no mês de julho, aos 86 anos de idade. E eu fui lá, que eu sempre faço essas visitas, inclusive visitar cemitérios, eu acho muito bacana. Eu acho um ambiente muito tranquilo, como não poderia ser diferente, né? Um ambiente que particularmente me traz muita paz, me proporciona momentos de reflexão, sabe? E eu gosto muito de frequentar, de ir aos cemitérios. E agora, tendo meu pai sepultado lá, e que certamente eu irei com mais frequência. Pois muito bem, estava lá fazendo essa visita, quando vi, depois no meu celular, uma mensagem de uma conhecida minha, dizendo que tinha me visto lá, mesmo de longe me reconheceu, e relatou que tinha ido também ao cemitério participar do sepultamento de uma amiga que tinha 52 anos de idade, coincidentemente a minha idade. E ela, lamentando evidentemente a morte da amiga, eu disse o seguinte: olha só, nós vivemos tempos muito estranhos. E ela disse: muito estranhos, reforçou o meu pensamento. Eu gostaria de trazer essa discussão aqui, para que a gente converse um pouco sobre isso. Eu vou deixar minha opinião aqui, evidentemente, como eu sempre digo, sem a mínima pretensão, sem querer ser dono da verdade, apenas para que a gente compartilhe, debata sobre isso. E é por isso que eu gostaria muito e peço que você deixe o seu comentário, o que você pensa sobre isso. Deixe aqui seu comentário nesse espaço que fica abaixo do vídeo, ou você pode até mandar também uma mensagem para mim pelo WhatsApp, e o número vai passar aqui no seu rodapé, no rodapé do vídeo aqui, que é o 84992357898. Não sei se você tem percebido, eu pelo menos percebo dessa forma, vejo dessa forma, é como se o passado estivesse voltando aos nossos dias. Você já reparou que tem muita coisa estranha acontecendo? Vamos pensar o seguinte: nos últimos meses, nos últimos 2, 3 anos, por aí, observe, pessoas jovens morrendo, muitas pessoas jovens, às vezes adolescente, às vezes já adulto, com 20 e pouco, 30 e poucos anos, 40 anos de idade, 50 anos de idade, de uma certa forma jovens demais. E as pessoas às vezes discutem, questionam o porquê de tudo isso. Muitas dessas mortes são causas naturais, algumas provocadas por acidente. Em outros casos, pessoas jovens resolvem dar cabo à sua vida, desistir de viver. E precisamos pensar nisso, nesses temas, nesses assuntos que fazem parte do nosso dia a dia. O que é que está havendo com o mundo? Que tempos são esses tão estranhos? Que tempos são esses tão estranhos? Tantas pessoas com depressão, tantas pessoas buscando socorro médico com maior frequência, tantas doenças surgindo.
Recentemente nós passamos, o mundo todo passou por uma pandemia, onde fomos obrigados a ficar em casa, ficar afastados uns dos outros. Muitos locais só permitiam a nossa entrada se apresentássemos comprovantes de vacinas. E hoje, depois de 2 anos e pouco, já começam a surgir notícias, informações que talvez essas vacinas não tenham surtido o efeito que esperavam, porque foram elaboradas, foram fabricadas de forma muito apressada. Aqui, evidentemente, sem querer criticar a ciência, sem querer levar esse tema, esse assunto, essa nossa conversa, para o palco das ideologias político-partidárias. Longe disso. A humanidade precisa parar, desacelerar um pouco e pensar mais em si. O que é que está vendo essa inversão de valores? Quantos casos você tem visto na imprensa ou tem sabido por amigos, por vizinhos, enfim, através de algum contato, de filhos matando pais, jovens, às vezes até adolescentes, matando pai, matando mãe, e o inverso também acontece, pais e mães matando os filhos. Isso acontecia já no passado, sim, mas hoje a gente tem um contato com isso cada vez mais perto, cada vez mais se avizinhando da gente, às vezes até dentro da nossa família, dentro da nossa casa. É como se o tempo dos bárbaros, lá atrás, há centenas de anos, estivesse voltando. Que os seres humanos não param mais para conversar, já partem para agressão. Quantos acidentes de trânsito provocados por motoristas embriagados, irresponsáveis. O que é que está vendo? A gente tem que pensar sobre isso. A vida está perdendo valor, o ser humano está cada vez mais desvalorizando a vida, porque passa o tempo todinho, a grande maioria, apenas vivendo no mundo material, vivendo no mundo virtual. Leve esse tipo de discussão, é uma sugestão que eu faço. Leve esse tipo de discussão para dentro de sua casa. Converse sobre isso com seus filhos enquanto dá tempo de conversar com eles, com seus sobrinhos. Tantas vezes hoje é comum, se reúne uma família, o que seria um momento de união, de conversa, de diálogo para discutir assuntos de interesse da família. As pessoas apenas sentam próximas umas às outras e cada uma fica com seu aparelho de celular, cada uma no seu mundo, como se fosse uma pandemia tecnológica que nos afasta, que nos separa. O agregar familiar está cada vez mais raro. E quando surgem muitas vezes as fotografias, as imagens nas redes sociais das famílias, é apenas para registrar aquele momento de ostentação. Tão difícil você reunir hoje em dia pessoas que você ama, pais, filhos, irmãos, para tomar um cafezinho no copinho desse, ó, copinho americano, para bater um papo, para discutir, para saber como foi o dia, o que é que fez hoje, o que é que vai fazer amanhã. Os pais saberem como os filhos estão na escola, não. Hoje se valoriza muito mais dizer aonde o filho estuda e expõe os filhos, crianças, jovens, nas redes sociais, vestindo o uniforme da escola, para mostrar que eles estudam numa escola muito boa, numa escola privada, onde as prestações passam de 2, 3 mil reais. Não sabem que estão, inclusive, expondo os filhos aos riscos, estão expondo a vida, estão expondo o privado, a marginalidade, aos sequestradores, aos traficantes de drogas. Na antiguidade acontecia muito isso, na época dos bárbaros, não é isso? De muitas mortes, de muitas agressões físicas. E lá atrás também ocorriam muitas mortes de pessoas jovens. Aí o tempo foi passando, o tempo sempre senhor de si, o tempo que, aliás, sempre foi o meu maior aliado. Então o tempo vai passando, a tecnologia vai evoluindo,
os medicamentos, a ciência desenvolvendo, felizmente, a expectativa de vida do ser humano, isso é divulgado com frequência, aumentando sobremaneira na maior parte do mundo. No Brasil, essa expectativa de vida hoje gira em torno de 75 anos de idade. Mas, de repente, isso está virando apenas expectativa. E vemos, na realidade, o que vemos no dia a dia é um quadro bem diferente. A morte de muitas pessoas jovens. Observe isso. Nós precisamos tirar um tempo de nossa existência para pensar nesse tipo de tema, de detalhe, de assunto, de pauta. Não se pode gastar o tempo apenas com a questão material. Precisamos, quando partirmos daqui, quando nossa história chegar ao fim, precisamos sim deixar um legado, se for possível, um legado de histórias boas, bacanas, de boas recordações, de bons momentos. Recentemente, houve agora a morte do apresentador Silvio Santos, do apresentador de televisão, um homem com a carreira brilhante, que juntou milhões de reais, um homem rico, afortunado, que conseguiu, mas que hoje a gente acompanha nas redes sociais a comoção pública por causa da partida do Silvio Santos, o Cenoura Bravanel. Observem que 99,9% das postagens, dos comentários, é sobre o ser, é sobre quem ele foi, das ações, das atitudes, das brincadeiras, das gargalhadas. E ele que dizia muito naquela música famosa, né, que do mundo não se leva nada, temos que sorrir e cantar. Claro que há momentos de tristeza, mas é isso, nós precisamos dar um tom mais leve às nossas vidas. Quantos jovens, minha gente, preste atenção, têm ido embora, têm partido, têm encerrado o ciclo, porque buscam a beleza exterior. Vocês têm observado isso? Nas televisões, na imprensa de uma forma geral? Quantas pessoas jovens, pessoas que às vezes a gente até comenta, meu Deus, essa mulher tão bonita, este homem tão bonito, por quê? Que necessidade é essa? Que urgência é essa de mudar os traços do rosto, do corpo, porque tem uma gordurinha ali sobrando, porque tem isso, porque tem aquilo, porque vai melhorar o nariz? Claro que aqui não é um julgamento, que aqui não é uma questão de ser frio, de ser hipócrita. Quando a pessoa tem condições e que realmente é necessário que haja uma intervenção cirúrgica para o bem-estar, perfeito. Que bom que todos tivessem essa condição. Mas muita gente está apenas vivendo disso, vivendo da aparência, vivendo no mundo virtual, valorizando o ter. Eu tenho, eu quero, eu vou comprar, eu posso. E o ser? Então gostaria de seu comentário sobre isso, sua opinião. O que é que está vendo nesses tempos estranhos? Onde as pessoas ficam paralisadas na frente de um equipamento, de um smartphone, de um computador. Que tempo estranho é esse? Onde agora surgiu, agora não, já tem algum tempo, o tal do cigarro eletrônico, e os médicos especialistas ficam o tempo todo dizendo que eles só fazem muito mal, que fazem muito mal, que matam, que são mais agressivos que o cigarro comum, também é outra droga, outra desgraça, mas que tantos jovens continuam consumindo o cigarro eletrônico. E aí no Brasil vem aquela hipocrisia. É proibida a venda, é proibida a fabricação, é proibido isso, é proibido aquilo. Em todo canto você vê as pessoas usando o cigarro eletrônico. Então a nossa conversa hoje, aqui no canal Café Zoando, a pauta é essa, para que a gente observe essa questão do tempo. O que é que está vendo? O passado está voltando? As barbaridades estão voltando?
E o que nós hoje, em pleno século XXI, podemos fazer para modificar isso? Se não temos a capacidade de mudar completamente, mas o que cada um de nós pode fazer? Plantando a sementinha, o que cada um, como cada um de nós pode ser a gota d'água nesse oceano de hipocrisia, de materialidade, onde as pessoas disputam tudo, onde as pessoas estão menos preocupadas com a vida, porque se arriscam tanto, porque se expõem tanto, e porque procuram cada vez menos a essência, os valores morais, éticos, familiares. Por que tanta gente tem se afastado de Deus? Deus da forma que você acreditar. Não é esse Deus comercial, esse Deus que é vendido em livros, em camisetas, em músicas. Esse Deus que tantos por aí exploram de forma miserável, mesquinha, em templos religiosos que mais parecem palácios, que fecham suas portas à noite e deixam os miseráveis na calçada, que cercam seus prédios de seguranças privadas, de seguranças particulares, para evitar que entre o bêbado, que entre ali talvez a prostituta ou o mendigo, que entre ali às vezes uma pessoa maltrapilha, e de tão miserável está ali que às vezes queria até entrar naquela igreja, naquele templo, para pedir socorro, mas são impedidas pela força que o homem acha que tem. Tudo precisa ser repensado, a humanidade precisa começar a se reinventar, mas se reinventar em carne e osso, e espírito, claro. Mas precisa entender e precisa perceber como vivemos em tempos estranhos. Qual sua análise disso? Participe. Agradeço demais sua companhia. Continue aqui no canal Café Zoando, que já debateu tanto sobre política, sobre economia, que agora também vem debatendo esses temas mais humanos, porque eu ouço muito das pessoas com quem eu converso. Eu recebo mensagens no celular, no e-mail também recebo mensagens de pessoas que às vezes até me acompanhavam quando eu tinha uma coluna no jornal e escrevia muito sobre esses assuntos mais espiritualistas, assuntos mais ligados ao dia a dia, ao nosso cotidiano, que é o que vale, que é o que vale. Pense nisso. O passado está voltando, as barbáries estão voltando, as pessoas estão morrendo cada vez mais cedo. E o que nós temos feito para tentar minimizar esse sofrimento? Mais uma vez, muito obrigado por sua companhia. Muito obrigado por compartilhar o cafezinho comigo. E volto a fazer o convite para você se inscrever neste canal, para curtir, para comentar, para compartilhar este vídeo. Passe esse vídeo para frente, para que outras pessoas possam também dar sua opinião aqui, conversarem sobre esse tema, na escola, em casa, no trabalho, seja onde for. Pense mais nisso. Pense mais na sua família, pense mais dentro de sua casa. Não adianta se enganar. Não adianta tentar buscar o bom, o legal. Não adianta tentar lacrar, como dizem os de hoje, lá fora. E quando você volta para casa que tenta dormir, nem consegue dormir. Porque sua casa é simplesmente um imóvel, não é um lar. Procure fazer isso. Transforme o lugar onde você mora. Seja ele o mais luxuoso, seja ele o mais humilde. Transforme este local num templo sagrado, onde você e sua família possam viver bem, possam falar de assuntos, discutir temas importantes. Porque todos sabemos, o fim, ninguém sabe quando acontecerá. E isso precisa ser levado muito em conta. Forte abraço. Mais uma vez, muito obrigado por sua atenção. E de novo, como sempre faço, peço a Deus que nos livre de todos os males.